aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que separava, já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, sim, Senhor, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separa, não separa mais, não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor. Obrigado, Jesus. Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós, Jesus, aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós. Obrigado, Jesus. Olá, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam sobre a tua vida, sobre a tua família, que a proteção do Senhor também seja sobre o teu lar. Com muita alegria nós vamos iniciar a pregação da palavra do Senhor nesta noite, mas antes nós gostaríamos de orar juntos. Mas para orar eu queria te pedir que você convidasse o teu parente, o teu amigo, o teu familiar que está aí na tua casa, pede para parar tudo que ele estiver fazendo, né, para ter um momento de agradecimento ao Senhor pelo cuidado dele conosco durante esses períodos tão difíceis que nós atravessamos, e também para estudarmos a palavra do Senhor juntos. Talvez você ainda não tenha tido a oportunidade de trazê-lo aqui na nossa igreja, a Presbiteriana Central de Bom Sucesso. Talvez eu ainda não o conheça pessoalmente, você possa dizer, olha, vem conhecer o meu pastor, o reverendo Flávio, e aí virtualmente a gente estreita os laços aí até o dia em que todos estaremos de volta aqui na rua General Galliene 166 em Bom Sucesso. Vamos orar juntos. Amado Deus e Pai, louvamos o teu santo nome nesta noite, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado com cada um de nós. Agradecemos ao Senhor pela tua proteção sobre as nossas vidas. Louvamos ao Senhor por quem tu és nas nossas vidas. Te adoramos, Senhor, porque tu és o Deus verdadeiro e único, Criador dos céus e da terra, aquele que nos sustenta, o nosso rochedo, a nossa fortaleza, a nossa luz. Agradecemos ao Senhor, porque todos os dias da nossa existência, o Senhor está conosco, e há de ser sempre assim, até a tua volta, até o teu retorno, para buscar a tua igreja. Muito obrigado, ó Deus, por esta certeza que nós temos. Nesse momento, ó Pai, que vamos estudar a tua santa palavra, clamamos ao teu Santo Espírito, pela iluminação da nossa mente e do nosso coração, que caiam por terra, Senhor, tudo aquilo que possa nos atrapalhar nesse momento,
que possa tirar a nossa atenção nesse momento, que caiam por terra também todo o nosso eu, toda a nossa autossuficiência, e que em lugar de tudo isso, haja a nossa dependência integral do Teu Santo Espírito, neste momento, como corpo Teu, igreja Tua, aqui na terra, nós declaramos juntos esta dependência. Fala com cada um de nós, do menor até o maior, conforme a Tua santa vontade. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Yeah. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, oh, e quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Oh, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, oh, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, oh, grandioso.
grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, só tu és grande, grandioso és tu. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo número 6. Se você não tiver a Bíblia impressa, pode procurar aí no seu celular, no aplicativo ou na internet. A versão que nós utilizamos é Almeida Revista e Atualizada, ARA. Mateus, capítulo número 6, onde faremos a leitura do verso 1 ao verso número 8, para a nossa meditação nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo número 6, de 1 a 8. Diz assim a palavra: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Amém. Palavra do Senhor para as nossas vidas. O nosso coração, ele tem gratidão ao Senhor, por saber que no passado Ele assim orientou o seu povo, os seus discípulos, e esta orientação se faz palavra do Senhor, cânone sagrado para as nossas vidas até os dias de hoje, conforme o registro de Mateus. Nós temos nas nossas mãos o Evangelho que vai apresentar o Senhor Jesus Cristo para os judeus. Não à toa este Evangelho, apesar de não ter sido o primeiro a ser escrito, foi colocado logo como o primeiro livro do Novo Testamento, fazendo aqui esta ligação com o Antigo Testamento e mostrando a importância do povo judeu conhecer que Jesus Cristo, além de um Messias prometido, é o próprio Deus encarnado. Nós temos diante de nós a palavra do Senhor que vai falar diretamente ao coração nosso, mas naquela ocasião, já em primeiro lugar, aos seus discípulos, sobre a necessidade deles terem uma justiça prática adequada com o reino de Deus e com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, nós vivemos um momento em que muitas são as instituições, e melhor do que isso, muitas são as pessoas que têm se levantado para levar o sustento, o alimento, a roupa, o material de higiene, o material de limpeza para aqueles que não podem sair de casa, ou para aqueles que o seu recurso já está escasso, porque são trabalhadores, profissionais liberais e microempreendedores, e que o seu comércio às vezes está fechado. Graças ao Senhor, não somente os cristãos, mas muitos outros têm ajudado aos necessitados nesse período. Mas como deve ser a nossa prática do exercer desta justiça? O Senhor Jesus vem nos ensinar aqui, nas palavras que o evangelista Mateus registrou para nós. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens,
com o fim de serdes vistos por eles. A humildade é algo que o Senhor Jesus sempre nos ensina nos seus evangelhos. E não somente o Senhor Jesus, mas os discípulos que com ele estiveram e assim aprenderam, escreveram para as igrejas ali daquele momento, e o Espírito Santo os inspirou para que esta palavra chegasse à igreja do Senhor hoje, nos mostrando que devemos permanecer com a mesma humildade, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo, no sentido de fazer sim a justiça diante dos homens, mas sem querer aparecer e sermos vistos pelo que fizemos ou pelo que estamos fazendo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação, assim como tantas outras denominações sérias nesse país e no mundo todo, tem o seu fundo de assistência social, tem as suas comissões e outras hierarquias que estão sempre atentas à necessidade da sociedade como um todo. Mas isso não tira de nós, povo de Deus, a responsabilidade de fazermos a nossa parte. Quando a gente diz, olha, lá tem um necessitado, será que a igreja não viu? Nós estamos falando, eu não vi, eu não percebi, ou eu estou terceirizando a responsabilidade que o Senhor Jesus deu a mim. Cada um de nós somos chamados para ser diáconos, cada um de nós somos chamados para servir, cada um de nós somos chamados para levar adiante a prática do amor ao próximo, que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer através da sua própria vida e assim determinou como mandamento. Não que ele estivesse criando algo novo, mas ele traz lá da lei, lá do Pentateuco, e resume toda a lei no amor a Deus acima de todas as coisas e no amor ao nosso próximo como a nós mesmos. E o Senhor Jesus nos ensina nos seus evangelhos que se a gente diz que ama ao Pai e a gente não ama o nosso irmão que está aqui diante de nós, nos tornamos mentirosos, estamos usando de hipocrisia. O cuidado que Jesus já deixa registrado aqui é não deixar de fazer o bem, não deixar de exercer justiça aos necessitados, porém, sem o objetivo de nos tornarmos famosos por conta disso. Você deve ter acompanhado vários artistas, muitos músicos, cantores, fazendo doações enormes e também junto aos seus patrocinadores, tendo o seu nome ali elevado para que outras pessoas também recebam alimentos e outras ajudas. É claro que é louvável estas pessoas receberem o sustento e a ajuda nesse momento. Isso também é amor. Mas será que está sendo bem dividido? Será que se a marca não estivesse aparecendo, ou o nome da pessoa ou do artista, será que a atitude seria a mesma? Será que colocariam a mão no bolso com tanta disposição assim? O Senhor Jesus, ele tem ensinado nos seus evangelhos que não importa a quantidade daquilo que nós ofertamos a ele, mas sim se o nosso coração está naquela oferta, no sentido de abençoar aquele que a receberá. E é este o ensino que nós temos aqui também nesses 8 primeiros versículos do Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Quando, pois, diz o versículo número 2, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Havia naquela época já algo natural do ser humano e que acompanha a humanidade até os dias de hoje, que é a vontade de se mostrar mais espiritual do que a outra pessoa, que é a vontade de se mostrar uma pessoa melhor qualificada do que os outros, que é a vontade de estar num pedestal ou talvez numa posição de superioridade, ao dizer que está praticando mais o amor ao próximo do que os outros estão praticando. O Senhor não nos mede pela quantidade de cestas básicas que nós doamos, apesar de ser importantíssimo esta suficiência para o necessitado. O Senhor nos mede pelo nosso coração. Talvez você esteja desempregado, talvez você não possa mais sair de casa, mas ainda assim,
você tem o cuidado e o zelo de dar 1 quilo de feijão ao seu vizinho, de preparar um bolo para a sua vizinha, de quando ir à feira comprar 1 dúzia de bananas, que seja para abençoar a vida daquele idoso ou daquela idosa que não pode mais sair de casa. É este o foco da palavra do Senhor. Muito antes da quantidade, é necessário o coração envolvido com a oferta. E nós damos graças a Deus, porque o Senhor tem ensinado assim a sua igreja. Do contrário disso, diz a palavra, que são hipócritas aqueles que fazem para aparecer. Quando começam a tocar trombeta e anunciar para todo lado, e até mesmo nas sinagogas, e nas ruas, aquilo que tem feito. E aqui diz a palavra que isto é para serem glorificados pelos homens. Quando nós que conhecemos a palavra, sabemos que toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor, quando alguém nos quer glorificar, no mesmo instante a gente foge desta glória e a gente aponta para o Senhor Jesus e a gente diz: olha, a glória é dele, foi ele quem moveu o meu coração, foi ele quem moveu o coração da igreja que eu frequento, ou a igreja que eu sou membro, ou daquela outra instituição que eu nem conhecia, mas que foi movida por Deus para abençoar a minha família, para abençoar a minha rua, o bairro onde eu moro, a cidade que eu estou vivendo. É necessário, irmãos, tomarmos o cuidado para não chegarmos a ser hipócritas. Percebam que estas pessoas, elas frequentavam a sinagoga, eram religiosos, eram pessoas que tinham livre acesso àquele local sagrado, mas ainda assim estão sendo condenados pelo Senhor, conforme diz o próprio versículo 2 no final: olha, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, e a recompensa nada mais é do que aquela que todo ser humano já nasce com ela, a condenação. Estes aqui nasceram condenados e ainda não enxergaram e não foram iluminados pelo Senhor Deus para uma conversão sincera. A conversão sincera busca dar glórias ao Senhor e não ao homem. A conversão sincera busca mostrar o caminho e apontar o caminho de Cristo Jesus e a sua cruz vazia, porque Ele ressuscitou, a todos aqueles que se aproximam de nós. A conversão sincera mostra uma mudança de vida, no sentido de que não importa mais o que as pessoas acham de mim, se vão me glorificar, se vão dar os tapinhas nas costas, se vão me elevar, se vão me chamar. Não, o que importa é que o nome do nosso Deus seja glorificado. Versículo número 3, a palavra do Senhor nos diz: olha, tu porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Muito importante isso. Percebam, irmãos, que o Senhor Jesus, quando vai falar desta orientação, Ele vai usar o exemplo do próprio corpo, de 2 membros do mesmo corpo. Nem mesmo neste corpo uma mão deve saber o que a outra mão está fazendo de bom. Mas por que a preocupação do Senhor Jesus com isso? Afinal de contas, nós convivemos em ambiente cristão, nas igrejas, e sabemos aquilo de melhor que cada um faz para glorificar o nome de Deus. A questão, amados, é porque pode acontecer de um dia a mão direita não estar vigiando, não estar em oração, não estar humildemente aos pés do Senhor para ser usado e querendo dar glórias a Ele. E aí neste dia a tentação alcançará esta pessoa, e esta pessoa receberá para si a glória que deveria ter sido dada ao nosso Deus. Aqui há um alerta para cada um de nós, para nós liderança da igreja, para você que tem chegado agora à casa do Senhor, está se preparando para ser membro deste corpo, através também de pública profissão de fé ou batismo. O alerta é: tome muito cuidado, porque este não é um local para que nós, seres humanos, venhamos a aparecer. Pelo contrário, a nossa atitude deve ser similar àquela do profeta João Batista, quando, apontando para Jesus, quando os seus discípulos perguntaram: olha o que está acontecendo, aquele que o Senhor batizou tem ido adiante e muitos têm seguido. João Batista, iluminado pelo Espírito Santo, diz assim: importa que ele cresça e que eu diminua.
Esse deve ser o nosso pensamento também, mesmo quando fazemos coisas maravilhosas. Sabe por quê, irmãos? Ao contrário daquela recompensa que os hipócritas já têm recebido e preparado para eles, o Senhor diz aqui para nós que a nossa esmola, ela deve ficar em secreto, e guarde bem esta palavra aí, em secreto, e que o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos recompensará. Não há certeza mais maravilhosa do que essa, de que quem precisa saber como é a nossa vida, já sabe, e sempre soube, e sempre saberá pela sua onisciência, porque nos vê em todo lugar, que não importa se nós estamos procurando nos esconder do Senhor, o seu olhar sempre nos alcança, a sua mão poderosa nos guia, e nos protege, e nos direciona ao seu caminho. E dentro desta esfera de solidariedade, que o mundo todo parece ter acordado para ela, a posição de nós cristãos deve ser: a minha mão direita não precisa saber o que a minha mão esquerda tem feito de bom. Muito menos eu posso tocar trombeta para mim mesmo, ou para a minha denominação, ou a minha igreja, dizendo o quanto ela tem feito de bom. Você pode, claro, testemunhar isso tudo, desde que não se esqueça de fazer uma introdução dizendo: aquilo que eu vou contar é para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. E no meio do teu testemunho também diga: eu estou contando isso para que saibam que o Senhor Deus, Ele tem agido no coração da igreja, tem tocado no coração de pessoas que nem professam ainda a fé em Jesus, e ao final também continuarmos a dar glórias a Ele. O nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Versículo 5, ele começa aí com uma conjunção aditiva, não é? E quando orardes, e olha que interessante, não é? Muito interessante, porque não diz assim, e se você orar, porque o Senhor Jesus, Ele ordenou a oração, e Ele espera que a gente ore, por isso Ele diz, e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Há uma ligação aqui entre os primeiros versos que nós lemos e os versos seguintes, a partir do versículo 5. Há uma consequência, há um entender a partir do versículo 5 que é necessário termos lido os outros anteriores para que haja uma sequência lógica de raciocínio. E é claro, contando com a iluminação do Espírito Santo de Deus. Jesus vem preparar os seus discípulos e dizer: muitas oportunidades vocês já têm, muitas outras vocês terão de fazer o bem, de amar ao próximo, de ver pessoas ali sendo abençoadas pelas suas mãos, serem curadas, receberem um alimento multiplicado, mas ainda assim a glória é minha, diz o Senhor. É por isso que a gente não deve ficar tocando trombeta, é por isso que a gente não deve ficar proclamando para todo lado o que temos feito de bom, mas dizer o que o Senhor tem feito, apesar de nós. Versículo 5, então, quando orardes, lembre-se disso, o Senhor espera que eu e você, nós estejamos vivendo uma vida de oração. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Neste ponto agora eu queria destacar com os irmãos, que nós vivemos numa sociedade, onde as crianças já nascem sabendo fazer selfie, onde as crianças, os adolescentes e os jovens já estão mais preocupados com quantos likes recebem na rede social, ou com quantas visualizações um vídeo vai ter no seu alcance, do que propriamente em obedecer a palavra do Senhor e fazer por amor aquilo que o Senhor tem os chamado para exercer, a prática do amor ao próximo. O Senhor tem nos chamado para sermos as suas mãos nesta sociedade, para acudir ao necessitado. É tempo da gente se posicionar e dizer um não para a autoexposição exagerada. Percebam que há pessoas que vivem neste mundo, ainda mais em épocas de quarentena, contando diariamente, ou até melhor dizendo, a cada instante, tudo que tem feito, tudo que tem sentido, tudo que tem participado. É claro que vivemos numa sociedade livre, e o Senhor também nos criou assim livre, mas por que este exagero em falar de nós mesmos?
eu tenho muitas coisas melhores do que falar de mim mesmo para falar, até porque eu sou humano, eu sou falho, mas quando eu olho para a pessoa de Jesus, eu vejo aquele que se encarnou, esteve entre nós, viveu e foi tentado em todas as tentações que nós também somos, mas que não caiu, mas que não pecou, e isso lá desde a sua preparação para o ministério, logo após o seu batismo, quando ele foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado por Satanás. Ele poderia ter se posicionado como filho de Deus, e ter destruído de uma maneira assim absurda, todas aquelas tentativas, mas ele com humildade, ele responde na palavra do Senhor, e assim deve ser a nossa vida também. Eu sei que você vai ser muito elogiado pelo que você tem feito, mas não se esqueça de dizer, é para a glória de Deus. Eu sei que talvez as pessoas não vão conseguir olhar para Jesus, vão olhar para você e vão falar, olha, só você que lembrou de mim, e você diga, não, Jesus lembrou de você, e foi Ele quem me trouxe até aqui, para abençoar a tua vida. É chegado o momento da oração, e neste momento da oração, não sejamos hipócritas, não nos coloquemos nos melhores lugares, em pé nas sinagogas, nem nos cantos da praça, para sermos vistos. É tempo da gente apontar para Jesus, é Ele quem precisa ser visto, e em verdade vos digo, diz o Senhor, que os hipócritas já receberam a recompensa. Você já leu isso essa noite, não já? Lemos agora nos outros versículos, novamente o Senhor Jesus está dizendo, olha, o que é dele está separado, e se eles não buscam me agradar, me servir, me adorar verdadeiramente através da sua vida, o que é deles é a condenação eterna. Tu, porém, quando orares, olha o quando aí de novo, quando orares, a expectativa do Senhor para o seu povo, para os seus discípulos, para os seus filhos e filhas, é de uma vida de oração. Quando orarmos, entraremos no nosso quarto, é a orientação do Senhor, e ainda assim vamos fechar a porta, para ter um momento ainda de oração em secreto ao nosso Pai que está em secreto, e este Pai que nos vê em secreto nos recompensará. E por que, Senhor, e por que não dizer que o Senhor já nos recompensou? Que apesar de não estarmos ainda vivendo lá no céu, a nossa vida aqui na terra já é uma vida repleta de recompensa, pela certeza e garantia da salvação em Cristo. Cristo é aquele que nos liberta dos nossos pecados e das condenações eternas deste pecado. Cristo é aquele que nos olhou lá no lamaçal do pecado e não falou assim, olha, vai tomar um banho, abandonar esse vício e depois me procura, mas Ele sim nos tomou pela mão, nos lavou com o seu sangue e nos guiou para uma vida de aprendizado na palavra e de abandono de todo o pecado que faz separação entre nós e Cristo Jesus. Quando orares, entra no teu quarto. Irmãos, nós temos sido desafiados perante tanto entretenimento que temos em mãos, perante tantos canais disponíveis, perante tantas redes sociais e tantos amigos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, nós temos sido desafiados a darmos prioridade ao Senhor e não ao entretenimento, não aos amigos, por mais que sejam importantes. Eu posso te fazer uma pergunta sincera, e você responda aí para você mesmo, ou quem sabe esta noite, quando você ainda for orar, responda no teu quarto, em secreto para o Senhor. Quanto tempo você tem dedicado de oração ao Senhor neste período? Uma outra pergunta, quanto tempo você tem dedicado a entretenimento, ou até mesmo a estudo, que é importante, neste período? Percebam, amados, nós não somos contra o desenvolvimento da pessoa intelectualmente, não somos contra o desenvolvimento profissional, mas a palavra do Senhor nos indica que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas, as demais coisas nos serão acrescentadas. E orando, diz o versículo 7, olha irmãos, versículo 5, quando orardes, versículo 6, quando orares, versículo 7, e orando. Eu acho que Jesus espera mesmo que a gente ore, você não acha também?
Ele tem esta expectativa que a nossa vida seja de oração, senão ele não falaria tantas vezes nisso em poucos versículos, num momento tão curto de diálogo e de ensino para os seus discípulos. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Eu não quero dizer aqui que você não pode passar 2, 3, 4, 5 horas em oração, se isso não for realmente algo que te tire do foco no sentido de fazer as tuas atividades diárias para as quais o Senhor também te chamou, não há problema. Mas percebam que não é muito tempo. E aqui o Senhor nos alerta que não devemos ser como gentios que pensam que pelas vãs repetições eles serão ouvidos. Não é pecado você repetir uma oração. Não é pecado na mesma oração você repetir a frase. O pecado é se isto for de maneira vã. E para os gentios esta maneira era vã, porque eles achavam que era forma de atrair a graça de Deus, atrair a misericórdia do Senhor, atrair a benevolência de Deus para si mesmo e para as suas famílias, ou ver os seus pedidos sendo atendidos por Deus. Isso é uma repetição vã. Porque nós que cremos no Senhor Deus Todo-Poderoso, sabemos que a sua santa vontade, ela será feita, e que nós devemos sim orar com afinco, orar com vontade, e a nossa vida prática de solidariedade ao próximo está ligada a uma vida de oração. Não é à toa que o versículo 5 começa com "e", logo depois do Senhor Jesus ter nos ensinado a como dar esmolas. Não basta dar esmolas, é necessário um relacionamento com Deus, e esse relacionamento ele vem através da oração também, da leitura da sua santa palavra. Tudo isso o Senhor tem proporcionado a nós a oportunidade de praticarmos ainda mais nos dias em que estamos vivendo. Versículo número 8: não vos assemelheis, pois, a eles quem? Aos gentios que fazem vãs repetições, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, porque Ele é o nosso Criador, e além de Criador, Ele é Pai de todos aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo como Salvador das suas vidas. Nesta noite, o Senhor nos ensina através da sua palavra que devemos praticar boas obras, que devemos insistir em fazer o bem, mas não devemos receber a glória por isso. Tome cuidado. Passe longe de receber a glória que pertence ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele requer exclusividade. Nós somos o seu povo, somos o seu rebanho, rebanho de um só pastor. Uma só fé em Cristo Jesus nos une a Ele. E este Senhor nos convida a uma vida prática de atendimento às necessidades do próximo, mas também a uma vida prática de oração em secreto. Creia que o Senhor já tem te recompensado. Creia que se você ainda não conhece o Senhor Jesus, Ele quer se revelar a ti nesta noite. Feche os seus olhos onde você estiver, entre no secreto do seu quarto nesse momento, tranque a porta se necessário, avisa a família para ninguém ficar preocupado contigo, fala: eu vou conversar com o meu Deus. Talvez alguém possa rir de você, falar: o quê? Você quer conversar com Deus? Você nunca falou em Deus? Mas você pode dizer: o Espírito Santo me chamou nesta noite a um relacionamento mais íntimo com Ele. Ore ao Senhor, diga a Ele o que se passa no seu coração, conte para Ele tudo o que tem te incomodado, conte também os seus sonhos, as suas expectativas, e creia que o bom Deus quer estar contigo todos os dias da tua vida e responder à tua oração conforme a santa vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor assim nos conceda esta bênção, de vivermos para Ele, através do serviço ao próximo, e de termos intimidade com Ele, sabendo que isso está ligado diretamente ao serviço também e à oração. Deus te abençoe.
as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o seu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o seu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o seu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Feche os seus olhos, vamos orar novamente e logo depois vamos receber a bênção. Santo Deus e Pai, como é bom poder estudarmos a Tua santa palavra. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor preparou para nós estas palavras e elas nos chegaram à mão, na nossa própria língua, para que tenhamos entendimento do Teu querer. Melhor ainda do que saber que elas estão escritas em português, é saber que o Teu Santo Espírito nos elucida a mente para podermos entender o Teu querer para as nossas vidas. Como é bom, Senhor, saber que mesmo que nós não estejamos no templo reunidos, ainda assim temos a oportunidade de Te servir, de Te cultuar e de Te adorar em espírito e em verdade. Ó Senhor, que esta graça alcance também aqueles que são incrédulos em Ti. Toca com Teu Santo Espírito, dando-lhes o dom da fé, para que eles recebam o Senhor Jesus, Teu Filho, como Salvador das suas vidas, de maneira definitiva. Fortalece a fé daqueles que fizeram um compromisso contigo no passado, mas que hoje estão afastados do Teu caminho. Alcança-os, Senhor, com o Teu toque de amor e misericórdia. Ó Deus, que eles entendam que este período o Senhor preparou para resgatá-los de uma maneira definitiva e trazê-los de volta ao seu caminho.
Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos por aqueles que zombam do Evangelho. Tenha misericórdia deles, Senhor. Nós te pedimos por aqueles que zombam das palavras de Jesus e do nosso Senhor, porque eles não sabem e não entendem que Tu és Deus e que o Teu Filho é Deus. Em nome de Jesus, quebranta os corações incrédulos, toca no coração dos ímpios, troca o coração de carne, de pedra, por um coração de carne, manifesta o Teu querer para a honra e para a glória do Teu santo nome. Também queremos, Senhor, pedir por aqueles que estão correndo risco, precisando trabalhar em locais insalubres, ou que são, ó Pai, parte dos serviços essenciais que atendem a nossa sociedade, que a Tua mão protetora também esteja sobre a vida de cada um deles. Dê sabedoria aos nossos governantes para lidarmos com as situações novas que nos apresentam, e que este momento seja um momento para que possamos glorificar o Teu nome através de tudo aquilo que nós temos feito. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, que governa sobre tudo e todos, que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e cada irmã a quem estas palavras têm chegado. Repousem sobre a vida dos enfermos, trazendo a cura, sobre os desanimados, trazendo a alegria da Tua salvação, sobre Bom Sucesso, Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo a paz que tanto necessitamos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Que seja assim em nome de Jesus, na sua vida, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, em toda a nossa sociedade. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por esse momento de compartilhamento e comunhão virtual que estamos tendo. Vamos continuar em oração uns pelos outros, crendo que o Senhor é poderoso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, clica aí no inscrever-se, clica também no sininho, em todas as notificações, para receber ali o aviso dos nossos vídeos. E também na nossa página no Facebook. No YouTube a página é IPCB Central de Bom Sucesso. E no Facebook procure por Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso. Um abraço e uma ótima semana em nome de Jesus.